No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês os 10 substratos mais comuns utilizados no plantio de orquídea. Então assista esse vídeo aí e fique por dentro de cada detalhezinho que a gente pode estar trazendo aí para vocês. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir se você realmente gostar do vídeo, comenta lá, tira alguma dúvida, dá alguma sugestão e compartilha com a galera que você gosta, que sabe que gosta de planta, que gosta de orquídea, e ajuda aí o canal, tá bom? Uma das primeiras palavras que você ganha conhecimento e fica comum quando você começa a cuidar de orquídea é a palavra substrato. E o substrato nada mais é do que o material que você utiliza, né, para plantar uma orquídea, por exemplo, que dê suporte a ela e dê facilidade para ela se desenvolver e crescer. Então, assim, o que você botou no vaso para segurar a planta, sustentar ela, né? Aqui, por exemplo, e ela fica em pé e você pode propiciar ela nutriente e desenvolver, isso se chama substrato. Então, a ideia do vídeo realmente é trazer 10 tipos de substratos comuns que você utiliza muito e o porquê de cada um deles também. Então, no top 1, eu vou trazer para vocês a terra. Naturalmente, é a primeira coisa que a gente tem na cabeça, né? Quando consegue a primeira orquídea, é de repente trocar ela de vaso ou então botar terra nela adubada. Isso nem sempre é o correto a se fazer. Em todo caso, é um substrato utilizado, sim. Existem espécies de orquídea que vão na terra, tá? São terrestres, então você consegue utilizar a terra como substrato. O substrato em si, terra, quando ele está criado, quando você usa da planta no jardim, você pode estar botando uma terra adubada, normalmente não tem muito problema. Quando você usa em vaso, talvez você torne aquele vaso muito úmido com a terra. Então, em vez de ser uma terra pura, né, eu indicaria para vocês uma mistura com terra também, né? Mas ela tem umas lasquinhas. Vocês compram em loja específica de planta um substrato para orquídea terrestre. É a terra em si, né? Vocês conseguem ver que tem terra aqui, mas ela não é totalmente pura de terra. Ela tem umas lasquinhas de madeira. Isso vai dar vai deixar o substrato em si mais aerado. Ele não vai ficar tão compactado como uma terra pura. Já em jardim, não. Em jardim você pode botar a terra comum normalmente. Evitar que você utilize de terra pura em vaso, para evitar o abafamento das raízes de uma forma excessiva e essa umidade toda. Então o ideal é que você use essa misturinha aqui com algumas lasquinhas de madeira junto da terra, tá? Então esse seria o top 1, substrato da terra, no caso, tá bom? No top 2, a gente encontra as cascas de pinos. Essas cascas de pinos, elas são originadas, né, da árvore, que é muito comum aqui no Brasil para reflorestamento, que são os pinos, no caso. E essas capinhas aqui é a casca da árvore, né, triturada, aí você tem essas lascas, tem tamanhos maiores, tem tamanhos menores. Então o ideal é que você tenha esse cuidado com o tamanho da sua planta. Se ela for uma planta muito pequena, é bom que essas cascas sejam menorzinhas, né? Em compensação, se a planta for de vaso maior ou você estiver fazendo alguma coisa no jardim, por exemplo, você pode usar cascas maiores até que essa, que existem cascas grandes sendo vendidas aí, comercializadas. Ela é um tipo de substrato muito comum, né? Bastante utilizado, se não mais utilizado em orquídea. Ele geralmente é utilizado com algum outro tipo de substrato e nessa mistura, facilitando de forma que você permita que tenha maior aeração nas raízes das plantas, né? Você não deixa elas muito compactas, como se fosse a terra, né? Como no anterior. Então, existem plantas que têm a necessidade de ter uma raiz mais aérea, mais solta, e essa casca de pinos é muito utilizada. Aqui, por exemplo, nessa catleia aqui, vocês podem perceber que eu utilizei essas cascas, tá vendo? Então, isso permite
que você não deixa o solo muito fechado, você permite uma ventilação maior dele. E essas cascas aqui fazem isso. O único problema dela é que elas liberam um tanino. Tanino é uma substância tóxica que às vezes elas, se for numa quantidade excessiva, isso pode queimar as raízes. Então é bom que você acabe lavando. Geralmente quando você compra essas cascas no mercado, alguma coisa assim, você lave antes de botar na planta, para evitar justamente essa substância nas raízes em contato. Mas de qualquer forma, é um substrato barato que você consegue encontrar com bastante facilidade. Ele geralmente aí tem uma duração, né, uma vida aí de 2 a 3 anos até você precisar novamente trocar ele. Então é extremamente utilizado e bem fácil de ser encontrado, tá bom? No top 3 dessa lista, a gente encontra troncos e galhos de árvores. Se você tiver essa disponibilidade em casa, em jardim ou no quintal, é o ideal para você plantar a sua orquídea. E o que é o substrato novamente? É a parte que você fixa a planta. Então você utilizar ela para fixar num tronco ou um galho da sua árvore de casa, você está tornando o mais semelhante possível da natureza, onde ela poderia estar fixada de fato. Então é o melhor substrato que você pode encontrar. Tem pessoas que não vão encontrar isso em casa, né, porque não tem espaço, outros moram em apartamento, então você não teria uma árvore em casa para plantar a sua orquídea. Se você tiver, é o melhor substrato. Se você não tiver, existem, por exemplo, isso aqui é um galho, um tronco, né, de eucalipto. Muitas pessoas usam sanção do campo, outros galhos qualquer, para amarrar a sua orquídea. E inclusive em outros vídeos já mostrei como até fazer esse tronquinho. E aqui eu uso basicamente esse pedacinho de tronco, que é vendido como lenha, né? E você diminui o tamanho dele do tamanho da sua planta, de forma que você possa permitir que ela se amarre ao tronco, né? Hoje ele tá inteiro, só que nessa forma é muito difícil dela se agarrar. Ela gosta de troncos mais rugosos. Então o ideal é que você termine esse corte natural daqui. Então é importante que você corte esse pedaço de tronco aqui de forma que ela se fixe, né? Se prenda ao tronquinho e não fique solta e não crie raízes. Então o ideal é que você tenha um pedaço de tronco e corte ele em pedacinhos de forma que você use. Você também é muito utilizado essas lascas aqui, ó, essa casca daqui da árvore, tá vendo? Isso aqui você pode utilizar como substrato. Isso aqui você arranca assim e você pode cortar ela em menor pedaço, você utiliza ela como substrato. Também serve, é madeira e você pode estar utilizando. A única diferença é que quando você tem essa planta daqui cortada, você acabou de cortar ela de uma árvore viva, ela produz uma substância chamada tanino, que foi explicada no item anterior. E essa substância é como se fosse uma autodefesa da planta. Isso é um estresse que a planta sofre quando você corta. E esse pedaço fica com ela, é como se tivesse... Ela liberasse esse pedaço, essa substância no pedaço da madeira. Então o ideal é que quando você termina de cortar, você lave, você deixa ela secar no tempo, de forma que essa substância saia com o tempo da planta que você cortou, tá? Desse pedaço de galho que você cortou antes de você colocar uma orquídea nela. Quando a planta está viva e você não mexeu e simplesmente amarrou a sua orquídea lá, você não precisa ter esse cuidado, porque a planta não está sofrendo nenhum tipo de estresse, ela não vai liberar o tanino. A não ser que você corte ela, né, como esse pedacinho de lenha aqui, e utilize. Então, se eu acabasse de cortar ele agora, eu precisaria deixar ele em repouso, lavar ele, trocar água, de forma que eu pudesse limpar essas substâncias tóxicas da nossa planta. Então é ter esse cuidado. No caso, esse galho já está morto há muito tempo, e se eu vier a cortar aqui hoje, eu não preciso novamente estar deixando ele de molho, lavando, porque eu já fiz isso num galho maior. Entenderam? Então, quando ele sai, você acaba de tirar um pedaço da árvore viva, que ocorre essa liberação de toxina.
Então você precisa ter esse cuidado. A partir do momento que esse pedaço já está na sua casa, já tem um tempo, você já teve o cuidado com esse pedaço maior, se você cortar em lasquinhas, você não vai ter esse problema novamente, tá? Então, o ideal é que você utilize um galho desse para orquídeas epífitas. Ou, se você puder, embaixo das suas árvores em casa, tá bom? Em quarto lugar, no vídeo, nessa lista, a gente colocou o esfagno. O esfagno é muito utilizado, pois ele tem uma drenagem moderada. Ele retém um pouco mais de umidade do que o normal. Aqui a gente tem ele seco, né? E ele aqui está um pouquinho mais molhado. Quando você compra ele na loja, você encontra ele assim, naturalmente em sacos e tudo. E você muitas vezes não deve, né? Assim como qualquer outro substrato, não deve pegar ele e colocar na planta. É bom que você lave ele antes, até porque você não sabe a procedência legal mesmo do que você está comprando. Então você lava para limpar ele, evitar que ele libere alguma substância que possa afetar a sua planta. Então, o esfagno nada mais é do que um musgo, né, que você encontra geralmente em rios, perto de cachoeira, lagoas, coisas assim, que você consegue, aquela capinha perto de pedra, perto de troncos, que dá aquela umidade. Ele retém um pouquinho mais de umidade. Eu acredito que vocês já tenham visto um musgo. Ele é uma plantinha bem rasteira, que faz aquela capinha verde, e dependendo do tamanho, ele chega até um tamanho maior. Outros é menor e é o limo. Ele é um pouquinho maior que isso. Então, permite que você, junto de outras misturas, você utilize ele como substrato. Quando você utiliza o esfagno em si, compacto, dentro de um vaso, você tem que ter cuidado porque você vai reter muito mais umidade. E isso pode ser prejudicial à planta. Quando você utiliza, ele geralmente é utilizado de forma superficial. Muitas pessoas utilizam ele para amarrar a planta na árvore, no tronco, né? Naquele tronquinho que você tem, você bota um pouquinho de esfagno, bota a sua planta e amarra ela de forma que ela consiga se agarrar ali e se desenvolver. Ele permite e incentiva a planta a gerar raízes. Ele facilita o enraizamento da planta, né? Ela se amarra ali e fica, e ali ela vai soltando as raízes dela. Então, ele é muito utilizado para plantas de menor porte, como as próprias mudas, quando a gente faz, que precisam de um cuidado maior, né? Então, muitas vezes o esfagno é utilizado para isso, para você poder ter um novo enraizamento de uma planta, ou broto, ou planta que você está recuperando. Então, ele é muito utilizado de forma superficial, justamente porque ele retém uma umidade um pouco maior do que os outros substratos até agora apresentados. Então, o único problema dele é em regiões de muita chuva, você utilizá-lo e ele vai acabar ficando alagado. Isso pode tornar a sua planta, pode tornar o cultivo inapropriado, porque você vai acabar deixando a planta muito úmida e muitas vezes a raiz dela pode ter esse apodrecimento. Então vocês precisam ter esse cuidado com esse esfagno, tá? De forma a utilização dele, ele precisa ser superficial, de forma que você evite tamanho acúmulo de água no vaso. Esse exemplo aqui, eu plantei, esse aqui é um bulbophyllum, e ele está plantado. Ele veio, é uma mudinha também, e assim, a planta está toda superficial ao vaso. Aqui embaixo existe o substrato comum, que é onde a gente falou que eram as cascas de pino, casca de madeira, e aqui na parte de cima a gente acaba utilizando esse esfagno. Aparecendo aqui no vídeo agora, o modelo. Deixa eu tirar ela daqui antes que termine de derrubar a planta. Vai para lá, Nala. Aqui então, voltando, aqui nesse bulbophyllum a gente consegue perceber o enraizamento dele. Ele começa a surgir raiz. Aqui nessa pontinha a mesma coisa. Então a planta fica toda aérea. E esse musgo, esse esfagno, propicia que a planta se amarre ao local onde ela está. Então isso permite com que a raiz venha e você acabe prendendo a sua planta ao vaso, ao tronquinho, e faz com que você tenha também uma boa retenção de umidade. É claro, embaixo não poderia ser toda ela de esfagno, porque senão a planta também viria alagada, tá bom? No top 5, você encontra as britas e a ardósia, por exemplo.
você pode até acrescentar a esse item algum caco de cerâmica, algum piso que você quebrou, alguma pedra que você tem, então você pode utilizar. Isso aqui é um tipo de substrato muito utilizado, né, na plantação de orquídeas, porque ele facilita muito a drenagem no vaso quando você planta, né? Isso aqui é a brita comum, você encontra ela muito fácil em lojas de construção, tá? Em lojas de material, enfim. Então você consegue comprar dela. E você precisa ter um cuidado com o tamanho da planta que você vai plantar. Se você tem uma planta muito pequenininha, não adianta você botar uns cacos de brita de tamanho muito grande. Então, de acordo com o tamanho da sua planta, você pode buscar a brita que você precisa. A mesma coisa a ardósia. A ardósia aqui está em lasquinha. Isso você pode fazer uma mistura com o resto de substrato, né, com as cascas de pinos, ou então com madeira, e você faz essa mistura. Então, e também tem lascas maiores. A ardósia é uma pedrinha cinza que você encontra muitas vezes em revestimento, em varanda, ou então área. E muitas pessoas acabam revestindo até em volta de piscinas e tudo. Essa é uma pedrinha aqui, uma lasquinha de ardósia, tá? E é uma pedra também muito comum e ela é rica em ferro. Então é uma pedrinha boa e bem indicada também para plantar. Ela funciona como? Você consegue, dentro de uma mistura com esfagno, com cascas de pinos e madeira, e carvão e tudo mais, você consegue fazer essa mistura. E ali, quando você coloca a planta, você consegue fixar, você permite que o vaso fique um pouquinho mais pesado, porque ela tem um pezinho maior do que os outros substratos em si, tá? Então você permite que o vaso fixe a planta, você consegue amarrar a plantinha ali, ela não fica solta, né? Precisando de um tutor para segurar a planta, porque senão ela pode vir a cair. Então a brita tem esse ponto legal na utilização dela. Ela não retém água nenhuma, tá? Naturalmente. E isso permite que a drenagem dela seja muito boa. Então você misturar tanto a brita quanto a ardósia com casca de pinos, com o próprio esfagno, você consegue tornar a sua drenagem muito melhor. E isso permite que o desenvolvimento de algumas plantas que precisam esse rápido escoamento de água no vaso, entendeu? Então tem plantas que vão precisar disso, então necessariamente você vai precisar usar a brita. Você não precisa simplesmente botar ela no fundo do vaso, em camada ou em cima. Você pode misturar de verdade. Com a brita, você pode misturar até um pouco de pedra, você mistura um pouco de carvão, você mistura um pouco de casca de pino. E você consegue fazer essa mistura e colocar a planta ali. E você planta. Então, ela tem um pH neutro, você não tem a introdução de nenhuma toxina nas raízes da planta. Você tem uma boa drenagem com a utilização dela. E ela dura para sempre, você precisa lavar ela quando compra, tá? Porque ela vem com pó, muito pó de brita, então você pode lavar, deixar ela lavada, limpinha e sempre estar utilizando nos vasos de plantio seu, tá bom? E a mesma coisa com a ardósia, é bom limpar, lavar ela um pouco antes de utilizar. E a mesma coisa, pode usar ela também, como ela não retém água, toda a água que bate, ela escoa muito fácil. Isso permite que o vaso não fique muito fechado. Você consegue aerar mais o substrato e permite que a raiz respire um pouco mais. E também agrada a planta, tá bom? No top 6 desse vídeo, eu coloquei as fibras de coco, né? São essas lascas aqui do próprio coco mesmo. E tá vendo aqui? Ó, vocês podem ver? São lascas mesmo. Você abre ela assim, ó. Tá vendo? É palha de coco, é fibra. Tá vendo? E isso aqui permite uma boa utilização como substrato, tá? Antigamente as pessoas utilizavam muito xaxim. E o xaxim nada mais é do que o tronco ou a própria samambaia, uma espécie de samambaia que antigamente era muito comercializado e utilizado. Isso fez com que essas espécies tivessem um grau de extinção muito alto, né? Ela começou a ser considerada extinta, em extinção, e o IBAMA proibiu a comercialização do xaxim.
Então, com isso, surgiram essas fibras aqui como alternativa para o xaxim, porque o xaxim ele acaba com a... Você utiliza muito dele porque ele permite o acúmulo de água, né? Ele faz com que você retenha um pouco mais de água. E aqui a fibra de coco ela responde da mesma forma. Então as orquídeas, algumas precisam dessa retenção maior de líquido. Então, com o fim do xaxim e a nova utilização da fibra de coco, você acaba vendo ela muito em misturas, né, de substrato utilizando dela. Então, o que seria a fibra de coco? Seria isso aqui que vem da indústria mesmo do coco, né? E você acaba utilizando ela muito por ela poder reter líquido. O problema todo é que quando você tira ela do coco, né, diretamente, não é ideal que você utilize dela, porque ela precisa de duas técnicas, tanto de dessalinização e quanto de esterilização da espécie mesmo, né? A limpeza da planta, para evitar que você traga fungo ou então alguma bactéria. Então essa esterilização e a dessalinização da planta permitem que você utilize ela como substrato. Então não adianta você simplesmente pegar isso do coco. Mas isso aqui é encontrado em toda loja de comércio de plantas e é barato, então assim, não tem necessidade de você estar tentando fazer isso, tá? Porque ela vai vir pura para utilização, então não é o ideal. Então de certa forma você encontra ela em larga escala e é bem fácil a utilização dela e é barato também. Então o ponto ruim dela é que se você estiver utilizando ela num local que chova muito, ela vai reter bastante umidade, assim como o esfagno. Então, não é ideal que você utilize muito dela se você tiver uma região que chova bastante. Então, fique atento para onde você está, para o local que você está, tá? E dependendo, se não chover muito, se não tiver como é que eu posso falar, um período de chuva maior, você pode estar vindo a utilizar ela com tranquilidade, sem problema, tá bom? E ela tem alguns elementos nela que facilitam o crescimento e desenvolvimento da orquídea, então ela é muito indicada e também muito encontrada, tá bom? Em sétimo lugar nessa lista, a gente escolheu o carvão. Ele é o carvão vegetal, é o carvão comum, normal, né, de queima, da carbonização da madeira em si. Ele é aquele carvão mesmo utilizado em churrasqueira comum, tá? Se você for utilizar dele, evite deixar aquelas lascas muito grandes de carvão. Você pode quebrar ele num saquinho e quebra ele em menores pedaços, desse tamanho assim, menores tamanhos, tá? Não precisa deixar aqueles cacos, tipo esse aqui tá muito grande já, poderia até estar quebrado, tá bom? Aqui você esfarela ele diminui um pouquinho o tamanho dele. Ele é muito utilizado porque ele permite, né, uma boa drenagem, porque ele tem ele seca muito rápido e por ele possuir poros, ele é muito poroso, isso permite com que a água passe muito rápido por ele, então ele permite uma aeração muito maior ao vaso. Então, em locais de clima muito úmido, onde chova bastante, onde cai muita chuva, ele é muito recomendado justamente por isso, porque ele permite uma boa drenagem do vaso. Em contrapartida, quando você está em locais mais secos, né, com menores chuvas, com menor disponibilidade de água, você pode até utilizar dele, mas o ideal é que você utilize outro substrato junto a ele, permitindo que você possa manter um pouco mais a umidade, né? Então, existe isso. Além de tudo, do carvão ter uma boa drenagem, ele é um bactericida natural, evita algumas bactérias e também afasta lesmas e caracóis, caramujos do teu orquidário, do teu vaso da orquídea, tá bom? Então ele é muito utilizado em misturas com casca, com esfagno, com brita. Então ele geralmente ele aparece nessas misturas de substrato, tá bom? Então ele tem uma utilização muito grande, é barato
Se você utilizar dele em casa, você mesmo quiser fazer, você comprar aquele saco de carvão, o que eu poderia dizer para você é que você pode quebrar ele em pedacinhos e lava ele para que ele saia aquela poeira em excesso de fora dele que vem normalmente, tá? Se você já comprar ele em uma mistura específica para orquídea, ele já está pronto para ser utilizado. Mas quando você compra ele em carvão mesmo, na função dele de carvão, né, propriamente para queima, você pode estar passando uma água, porque olha só, esse aqui é um carvão mesmo de queima, a mão fica com essa fuligem toda. Então o ideal é que você jogue uma água nele para limpar o carvão, aí depois você utiliza ele no vaso, tá bom? Então fica aí o top 7 da lista. Em oitavo nessa lista, você encontra o isopor. O isopor, por mais que muitas pessoas não façam ideia que pode ser utilizado, ele acaba sendo aproveitado por muitos orquidários, né, na composição do substrato para a orquídea. Então, você muitas vezes, se você comprar uma orquídea no orquidário e tudo, e você for replantar, você vai acabar encontrando alguns pedacinhos de isopor no vaso. O isopor é muito fácil de encontrar. Aqui é uma tampa de um isoporzinho qualquer. Eu não cheguei a cortar ele em pedacinhos para não ter que estragar essa tampinha, que também já está muito velha, daqui a pouco vai ser utilizada mesmo. Mas é fácil, você pega uma tesoura, uma faca e vai cortando algumas pontinhas, tá? E utiliza dele. Ele é um material que não solta nenhum produto, nenhuma toxina nas raízes da sua orquídea, então ele pode ser utilizado. Ele permite, ele é muito leve, né? E ele não retém água, então a secagem dele é muito rápida. Então permite que o teu substrato ganhe um pouco mais de aeração e uma boa drenagem na utilização dele. Então ele muitas vezes é utilizado justamente por isso, para ele poder facilitar a drenagem do seu vaso, a drenar, ventilar um pouco mais o vaso em si, né? De permitir que a raiz respire mais, ela não fique tão abafada como em outros tipos de substrato. Então ele é muito utilizado. Você acaba cortando um pedacinho dele aqui e você pode botar ele no fundo do vaso, você não precisa de fato misturar ele todo no substrato em si, você pode botar ele no fim do vaso, tá? Uma camada de 1, 2 dedos de lasquinhas de isopor já é o suficiente. Isso vai permitir que o vaso tenha uma boa drenagem com isopor. E ele facilita, né, nessa não permanência da água no vaso. Então por isso que ele é muitas vezes utilizado, apesar da gente ter não ter noção que ele poderia ter sido utilizado para plantio de orquídea, tá bom? E é muito simples encontrar, é bem baratinho, e numa eventual necessidade você pode vir a botar ele. Isso vai permitir com que a água não fique acumulada no seu vaso, facilita bastante na utilização, tá bom? E ele não solta nenhum produto, então ele tem um pH neutro e ele acaba tendo uma duração muito boa. Ele não tem validade, né? A validade dele é de perder de vista e você pode utilizar ele tranquilamente, tá bom? No top 9, né, desse vídeo, existe a argila, né? A cerâmica, a argila expandida. Isso aqui são caquinhos de cerâmica, né? De um vaso que caiu e quebrou. Então, assim, você pode utilizar essa cerâmica ou aquela argila expandida mesmo que você encontra em sacos à venda para jardim também. São umas bolinhas de argila, né? Você pode utilizar elas no fundo do vaso de forma a facilitar a drenagem, porque naturalmente, como é que você consegue manter a água numa porção dessa no vaso? A água escoa, né? Você não tem uma superfície fechada, por exemplo, da terra, né? Onde a água vai molhar tudo e vai ficar. Ela vai passar pelas diferenças dos caquinhos de argila e a água vai passar. Então você tem uma boa drenagem, assim como a brita, tá? Só que diferente da brita, por exemplo, ela retém água. Então essa cerâmica ou argila é muito indicada, né, para locais com pouca umidade do ar. Então, por mais que ela permita uma boa drenagem, né, com a água escoando muito rápido dela, ela retém umidade nela. Então, diferente de você ter uma terra cheia d'água, né,
você tem argila úmida, tipo, ela fica úmida, mas o local não tá, é como se ela tivesse úmida e em volta não tivesse com água, né? Seria mais ou menos isso. A água escoa, mas ela retém água nela. Então você torna um pouquinho mais úmido o seu vasinho. Então você pode botar lá no fundo do vaso, né? Até para a raiz não estar em contato direto também num local com outros substratos em cima fechando e abafando a raiz. Você tem ela no fundo do vaso. Isso permite que a água drene, seja uma boa drenagem, você tem uma boa drenagem, e permite também que a água possa, né, manter a umidade do local. Então a argila é muito indicada para isso, quando você tem a necessidade de ter uma umidade um pouco maior no seu ambiente. Então você utiliza vasos de barro ou então esses caquinhos no fundo de cada vasinho, tá bom? E aí você tem todo um substrato além desse. Novamente, quase nenhum substrato você utiliza sozinho. Você utiliza uma mistura de substratos. Então, não é pegar isso aqui e botar a torquide em cima dele, que também não vai adiantar. Você precisa usar ele no fundo, mas em cima você vai ter outros tipos de substrato com uma mistura eficiente para você atingir o desenvolvimento da sua planta e a especificação de cada uma, tá bom? Em 10º lugar nessa lista, eu coloquei a utilização de casca de arroz carbonizado. É muito utilizada também, né, como composição de uma mistura de substratos, que nada mais é do que aquela casquinha do arroz mesmo queimada. Aquilo ali é leve, permite uma leveza, né, no arranjo todo da planta. Permite uma boa aeração no vaso, tá? E ela também, ela pode ser também além de ser um fertilizante, porque ela tem 80% de carbono nela, na composição, ela demora muito a se biodegradar, né? Vamos botar assim, ela demora muito a estragar, a se decompor. Então você tem a utilização dela por muito tempo. Então, além de ela ser uma fonte energética como carbono e tudo mais, ela também ela utiliza dela, né, como bactericida. Então ela evita algumas pragas na sua planta também. Então é muito utilizada nesse aspecto. Eu não tenho ela aqui porque a que eu tinha acabou. Ela essa casca não é fácil de encontrar, tá? Eu briguei um pouquinho para conseguir encontrar ela. Mas na internet você encontra. Eu não encontrei próximo de mim vendendo, então eu tive que comprar e trazer para o Rio para poder. Eu não encontrei local no Rio à venda, então eu tive uma dificuldadezinha, tanto que acabou eu não consegui comprar novamente. Mas eu indico, sim, é muito bem. Ela incorpora muito bem na mistura em si do substrato. Vale a pena você utilizar, tá? Isso permite que o substrato tenha uma aeração boa, uma drenagem boa também. E por ela ser leve, ela acaba não fixando muito a tua planta. Então você precisa utilizar de substratos um pouco mais pesados para você manter a sua planta no local. Senão você vai precisar usar aquele tutor para você fixar ela, tá? Então, de certa forma, ela não vai permitir que sua planta fique presa, mas ela vai dar alguns nutrientes necessários para ela. Ela evita alguns tipos de praga e também facilita muito na drenagem. Então ela é super indicada e é muito utilizada por orquidários e orquidófilos aí que mexem com planta diariamente, estão indicando e usando essa casca de arroz carbonizada, tá bom? Então, para fechar esse vídeo, muitos especialistas atualmente indicam a utilização de uma mistura de substratos ideal para a sua orquídea. E essa mistura geralmente é indicada numa proporção, né, específica para cada, mas a mistura consiste geralmente em cascas de pinos, esfagno, o carvão vegetal, né, e fibra de coco. Então, aqui eu trouxe um pouquinho de cada, não sei se vocês conseguem ver, cada um em proporção igual, né? Mas aí você precisa saber a peculiaridade da sua planta, do que você precisa nela, né? Depois que você vê esse vídeo todo, você sabe o que cada um aqui está dizendo. Então, o ideal é uma mistura com esses 4 aqui, de forma que você possa usar no vaso
É claro, sabendo da necessidade da sua planta. Então você simplesmente mistura isso aqui. O esfagno, ele está úmido, ele está solto, o carvão está lavado, a casca de pino está lavada, a fibra também tá lavada. Então você consegue fazer uma mistura de forma que você torne essa mistura homogênea, tornando tudo isso daqui uma mistura única e você possa aproveitar dela de forma que você consiga plantar a sua orquídea, tá? Então aqui você mistura. Isso aqui é uma mistura rápida, só para exemplificar mesmo o que a gente veio falando até agora, tá bom? Nada muito específico, tá? Fica assim e você consegue fazer um bom plantio com a sua orquídea. Claro, o mais importante, né? Especialistas dizem que mais importante do que o substrato correto é você ter paciência no cultivo, porque muitas vezes você vai plantar, a planta pode estar no melhor substrato possível e ela não vai ter um bom desempenho, porque é assim mesmo, acontece você errar, o local às vezes não é o ideal e você está pensando que poderia utilizar um tipo de substrato e é outro, e se você vai acompanhando naturalmente a sua orquídea, você acaba percebendo isso e você acaba mudando com o tempo o substrato dela e você tem essa paciência para você até acertar. Porque não é difícil, o cultivo é muito fácil e com o substrato, né, que a gente listou aqui nessa lista, você tem total condição de atender a sua orquídea. Então é isso aí, se você chegou até aqui, gostou das informações que viu, curte lá, comenta, dá sugestão de vídeo, tira alguma dúvida se ainda ficou alguma coisa. E compartilha, tá? Com quem gosta de orquídea. A ideia foi trazer algumas dúvidas, algumas ideias, algumas sugestões de plantio para vocês, tá? E é isso aí. Espero que tenham gostado e curte lá. Valeu!